Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: os sistemas de informação. Sabe aquelas engrenagens muitas vezes invisíveis que estão por trás de tudo? Elas pegam dados brutos, transformam em decisões super estratégicas e, no fim das contas, estão moldando o nosso futuro num ritmo que a gente mal consegue acompanhar. Bora entender como isso funciona? E para começar, olha só essa frase do Silvio Meira. É uma provocação, né? Ela resume perfeitamente o nosso papo de hoje. Essa aceleração maluca da mudança. Se a gente acha que o mundo está correndo, essa citação vem para lembrar que, na verdade, a gente está só no comecinho da corrida. E que começo, hein? Pensa só nesse número. Entre 1965 e 2005, a nossa capacidade de computação, pelo mesmo valor, aumentou 1 bilhão de vezes. É um número que nem dá para imaginar direito. E o mais impressionante é que um novo salto de 1 bilhão de vezes é esperado até 2030. Isso assim, simplesmente muda o jogo completamente. Ok, mas qual é o motor que está por trás dessa aceleração toda? De onde vem essa força? A resposta está em uma coisa que a gente usa todo santo dia, muitas vezes sem nem se dar conta: o sistema de informação. Mas, afinal, o que é um sistema de informação? É bom deixar claro que não é só um computador ou um programa, tá? É muito mais que isso. É um processo inteiro. Pensa assim: ele coleta fatos brutos, processa tudo, distribui o resultado e ainda usa o feedback para alcançar um objetivo bem específico. Tipo, sei lá, aumentar o lucro ou diminuir os riscos de um negócio. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender a diferença. O que são dados? São só fatos soltos, sabe? Números, nomes, sem contexto nenhum. Agora, a informação é quando a gente pega esses fatos e organiza de um jeito que eles passam a ter valor, a ter um significado. É a diferença entre ter uma lista de números jogada na mesa e ter um relatório de vendas que te mostra, preto no branco, uma tendência de crescimento. E isso nos leva para uma espécie de cadeia de valor da informação. É uma escadinha, olha só. Começa lá embaixo com os dados brutos. A gente trata esses dados e eles viram informação. Daí essa informação é analisada e, pronto, vira conhecimento. E o passo final? Quando esse conhecimento é aplicado de forma estratégica, ele se transforma em inteligência de negócios. É como se a gente estivesse refinando o ouro. Cada etapa agrega um valor absurdo. Ok, legal a teoria, mas como isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos dar uma olhada no kit de ferramentas que as empresas usam o tempo todo. Então, essas sopas de letrinhas aqui são, na verdade, a aplicação prática dos sistemas de informação no mundo dos negócios. O tal do ERP, por exemplo, ele integra a empresa toda, sabe? Junto ao financeiro, com o RH, o estoque, tudo num lugar só. O CRM cuida do relacionamento com os clientes. O SM otimiza toda a cadeia de suprimentos, a logística, e o BI, que é o Business Intelligence, ele pega os dados de todos esses outros sistemas para gerar aqueles insights poderosos que ajudam a tomar as melhores decisões. Mas o objetivo final dessas ferramentas todas não é só fazer a empresa funcionar de um jeito mais eficiente, não. O verdadeiro ouro, o poder mesmo, está em usar a informação que elas geram para definir a estratégia do negócio. E uma das ferramentas mais clássicas para fazer isso é a análise SWOT. É um método que ajuda a gente a pegar um monte de informação, tanto de dentro quanto de fora da empresa, e transformar num roteiro estratégico, num mapa. É aqui que os dados viram de fato um caminho a ser seguido. E o que é tão legal na SWOT? É que ela te força a ter uma visão de 360 graus. Ela faz a gente olhar para dentro da casa e identificar com honestidade quais são nossas forças e nossas fraquezas. E, ao mesmo tempo, obriga a gente a olhar para fora, para o mercado, e mapear as oportunidades que estão surgindo e as ameaças que podem aparecer, tipo um concorrente novo ou uma crise econômica. Beleza, agora vamos dar um passo para trás de novo. Como é que todas essas ferramentas de negócio se conectam com aquela ideia de mudança super acelerada que a gente viu lá no comecinho? Bom, isso nos leva a um ponto que não dá para esquecer. Por trás de cada sistema, de cada linha de código, de cada aplicativo, tem gente. Tem pessoas. Pessoas desenvolvendo, analisando dados, gerenciando produtos. A tecnologia, no fim do dia, não surge do nada. Ela é uma criação humana, feita para servir a propósitos humanos. E o Silvio Meira tem um nome para esse novo estado das coisas: informaticidade. A ideia é genial. Pensa na eletricidade. A gente simplesmente usa. Acende a luz, liga a TV, a gente não para pensar em como ela é gerada ou como chega na nossa casa. A informática está virando isso, uma força invisível que está em todo lugar e que a gente usa o tempo todo sem nem pensar. Ela é a base de quase tudo na nossa sociedade hoje. E claro, esse ambiente de informaticidade muda radicalmente o jeito como a gente aprende.
A gente está saindo daquele modelo antigo, o just in case, sabe? Que era tipo, vou aprender isso aqui por via das dúvidas, vai que um dia eu precise. Agora, a gente está indo para o modelo just in time, que é, tem um problema para resolver agora. Então vou aprender exatamente o que eu preciso para resolver esse problema. É uma mudança de mentalidade gigantesca. E tudo isso leva a gente para a grande conclusão. Aquela ideia de um produto pronto, acabado, finalizado, ela está morrendo. A gente vive num mundo que está sempre em beta. É um estado de aprendizado que não para nunca, onde a gente inova tentando fazer coisas novas, mesmo sem ter certeza do resultado. É a tal da execução imperfeita do desconhecido. E sabe o que mais? Não ter todas as respostas está tudo bem. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Num mundo assim, que está sempre mudando, sempre em beta, onde tudo é basicamente um protótipo e a única certeza é que a gente precisa continuar aprendendo, como é que a gente se adapta, individualmente e como sociedade? Como a gente faz para não só sobreviver, mas prosperar nesse cenário?